Meus amigos corretores, bem-vindos ao programa Locação em Foco. Hoje estamos com mais um tema importante para a sua vida profissional e trago novamente aqui o advogado criminalista Dr. Ivan Stoller Biocati. Dr. Ivan, muito obrigado pela sua presença. Vamos falar um pouco hoje da responsabilidade criminal do corretor de imóveis, que é a responsabilidade civil. Nós vamos ver em um outro momento, aguardem. Agora, a responsabilidade criminal do corretor de imóveis pode muito bem ocorrer, sim, no curso do seu trabalho profissional. Então, aqui está o Dr. Ivan para tirar algumas dúvidas, esclarecer, coisas para você se precaver de não sofrer, imagina uma dor de cabeça dessas, né? Um processo criminal. Dr. Ivan, vamos lá. Quais são as situações jurídicas que o corretor de imóveis pode incorrer numa prática de ilícito criminal? É difícil, né, você começar a mencionar sobre uma responsabilidade criminal sem você falar alguma coisa na responsabilidade civil, né? Nós vemos que a responsabilidade civil, principalmente no Código de Defesa do Consumidor, onde volta-se muito a defesa em si do consumidor, do próprio cliente, né, onde que a sua culpa, né, mesmo que seja sem o dolo, mas o risco que você correu, pode gerar danos. E esses danos, na verdade, podem recair depois numa ação de danos materiais, de danos morais e até mesmo uma forma ética no próprio CRES, né? Verificamos que a responsabilidade civil, ela é bem tratada no Código mesmo Civil brasileiro de 2002, no artigo 927, depois vai ter a descrição até para vocês, todo aquele que por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado de repará-lo. E aí é onde que vem a reparação civil, até mesmo com a área um pouco criminal. Está no Código Civil a reparação, a responsabilidade. Mas e pelo ato ilícito? Quando realmente ocorre a ilicitude do ato? Né? Pelo dolo específico, né? Onde que a culpa, a intenção de prejudicar a outrem, na verdade, traz essa responsabilidade direta. O artigo 29 também do Código Penal, ele fala mesmo da concorrência do crime. Então, por exemplo, nós temos alguém que vai alugar um imóvel e esse imóvel vai ser tratado para algo criminal. O corretor, ou quem vai confeccionar mesmo essa documentação necessária, ele sabe da existência, da ilicitude final daquele bem e concorre com ele, aceita, mas não menciona realmente para o dono, para o proprietário do imóvel. No futuro, quando tiver uma apuração necessária e descoberto esse dolo, esse risco que ele correu, ele vai responder pelos mesmos crimes que os malfeitores ou os próprios indivíduos estavam cometendo. Então, realmente é bem complicado. Lembrando que na sua culpabilidade, ou seja, ele não vai, por exemplo, fazer uma refinaria de drogas naquele local, mas ele vai responder até a sua participação, o início daquela preparação para aquele local. Isso, com certeza, ele vai responder. Por isso que é necessário toda a prevenção, todo o levantamento, documentação necessária, se preparar bem realmente, estar interagindo com os direitos, né, e deveres, obrigações necessárias do próprio corretor. E com base, inclusive, nisso que o Dr. Ivan falou, ainda eu vejo pessoas falando que não precisam de corretor de imóvel para fazer uma locação, é brincadeira, né? O cara acha assim, não, eu jogo lá na internet, pego um modelinho de contrato lá no Google, faço. Corretor que toma todas as precauções, sofre um procedimento criminal, tem esse risco, imagina então um particular que quer fazer isso por conta própria. Sim. Olha o perigo. Na verdade, até se ele é um próprio corretor, ele tem algumas obrigações, até pela Lei 12.236. Tem obrigações do corretor diretamente, com algumas funções específicas dele. Quem não é corretor e não está devidamente credenciado, além de ele sofrer essas punições no próprio código, pela própria má-fé, pela própria má conduta, na verdade, na negociação, ele ainda responde um crime de exercício ilegal da profissão. Mas esse exercício ilegal da profissão, ele não cai se for a pessoa negociando um imóvel próprio, mas Sim. só se ele estiver intermediando imóvel de terceiro, Sim, né? sim. Isso é uma prática que o CRES, inclusive, está coibindo, que está caindo matando em cima de todo mundo. Fala um pouquinho dessa prática. Na verdade, as pessoas, como até o próprio direito em si, elas acreditam que por um próprio conhecimento de internet ou algo do tipo, elas conseguem pegar um modelo, conseguem fazer a própria negociação, colocar uma placa sem os devidos conhecimentos, sem os devidos registros, e depois podem responder realmente por isso, né? É algo comum, mas na verdade é algo praticável que pode ser punível. Não, com certeza, porque o que acontece? O exercício que é do corretor de imóveis é intermediar
A relação intermediária é, eu vou começar a comunicação entre duas pessoas. Sim. E às vezes a pessoa ela acha que ela fazendo anúncios, ela não está intermediando. Ela está intermediando, que vai chegar alguém através dela, ela vai apresentar para o proprietário, ela está intermediando. Sim. Que daí nós verificamos, o corretor, ele conhece afinco, na verdade, as suas obrigações e os seus direitos, pela própria lei que eu mencionei, bem resguardado também no artigo 723 do Código Civil. Checar a veracidade, checar, na verdade, todas as certidões, as documentações necessárias, até foi o que nós já mencionamos no outro bate-papo, né? Levantar as documentações necessárias. Isso é uma obrigação, é um dever que, na verdade, ele tem. Porque a omissão e até a má fé, a própria má-fé nessa negociação é onde vai gerar esse dolo, e esse dolo vai gerar a responsabilidade criminal. E já pensou que legal a pessoa querer fazer isso sem corretor, sem um corretor por perto? Vai acabar sofrendo algum problema grave, né? Eu estou com alguns casos práticos aqui, que foram enviados através de algumas perguntas da TV Cresce. Um advogado colocou uma placa de aluga-se no imóvel de um cliente dele, e o Cresce autuou. Ele pode ser responsabilizado criminalmente, mesmo sendo ele que cuida dos imóveis? Até estranho um advogado fazer uma pergunta dessa, ele deveria saber, né? Mas, sim. Doutor, por favor. Vamos lá, né? O advogado, ele é devidamente inscrito na OAB do seu estado. Nesse caso, ele tem, na verdade, algumas obrigações, ele tem que, na verdade, condizer realmente com o estatuto da Ordem dos Advogados e algo que o estatuto fala e ele pratica, que é a confecção jurídica, o aconselhamento jurídico, a própria assessoria jurídica. Quanto à parte de placa ou algo nesse sentido, é específico para o corretor. Então, além do advogado responder criminalmente, ele pode responder pelo artigo 47, que é o exercício, na verdade, irregular e ilegal da profissão, ele não pode praticar isso. E além do mais, se for, na verdade, levado a conhecimento da própria Ordem dos Advogados, ele ainda vai responder um procedimento ético e disciplinar. Ele pode tomar uma suspensão, até mesmo uma punição mais severa. Na OAB mesmo, Na OAB mesmo. Você quer fazer um trabalho desse? Faça o correto. Seja corretor de imóveis e coloque placas no imóvel do seu cliente, mas não queira achar que você está apto para isso, porque você não está. É uma situação, é um estudo todo diferenciado aqui para você se tornar corretor de imóveis. Um corretor de imóveis usar a imobiliária dele para realizar uma compra e venda fraudulenta, a nossa famosa simulação. E ele soube disso após a assinatura do contrato. Ele pode ser responsabilizado? Então, verificamos que não existia um dolo, né, a culpa específica nesse caso. O fato de existir essa fraude, essa simulação, como bem mencionada, ela só tomou conhecimento posterior ao fato. Então, como tomou o conhecimento posterior, ele não está se enquadrando propriamente no artigo 29 do Código Penal, né, ele não tem essa participação, na verdade ele é isento desse dolo e da própria culpa, né? O que nós sempre falamos se caso existir uma investigação ou algo do tipo, noticie. Noticie para se preservar, na verdade, no seu direito. Porque se há uma simulação, há uma fraude, tem uma investigação. Se tem uma investigação, ele tem que se preservar quanto a isso, para mostrar que, na verdade, a ausência aí da culpa, do dolo específico. Ou seja, só se tiver um dolo específico. Se ele quis lesar. Sim. Nesse caso aqui que ele não quis lesar, não houve intenção. Não houve intenção. Quanto isso criminalmente. Civilmente, aí é outra história, aí o ônus da prova realmente aí vai apurar se ele teve a culpa na imprudência, na negligência, imperícia no caso não, mas negligência e imprudência, né? O que acontece até muito nesses casos, como mencionou, a pessoa traz uma documentação e aquela documentação existe uma dúvida e ele faz vistas grossas. E isso aí pode ser identificado como um dolo, não específico, mas um dolo onde ele correu um risco. E o dolo eventual, na verdade, é uma culpa específica. Ele vai responder por isso. Vamos lá, tem mais uma aqui. Um corretor que já me mandou essa pergunta. Trabalho em plantões, mas não sou corretor de imóveis. Coisa que é rotineiro, né? O cara trabalha aqueles plantão de lançamento e não é corretor de imóveis. Mostro imóveis aos clientes, mas passo para um corretor finalizar e bater o contrato. Estou cometendo algum crime? Eu entendo que sim, né? A contravenção penal do artigo 47, que é o exercício ilegal da profissão. Ele está intermediando, né? Ele está intermediando algo que é um cargo específico para o corretor,
devidamente credenciado, né? As pessoas muitas vezes querem fazer parcerias, querem captar imóveis, querem, na verdade, aumentar esse sentido dos seus ganhos, mas muitas vezes ultrapassam alguns limites. Nesse caso, um limite penal, onde, que, na verdade, a obrigação de mostrar, de acompanhar, né, por lei, é do corretor. Então, a pessoa que fizer somente esse mostrar o imóvel, com certeza ele vai responder e vai ser punido por isso. É que ele está intermediando, né? Sim. E acho que ele não está intermediando, ele está intermediando, ele está apresentando uma pessoa de fora ao imóvel da construtora, ele está intermediando. Então... se não me engano, a Lei 6.530 de 78 fala especificamente sobre isso, né? Conhecimento de todos os corretores, estejam sempre interagindo. É obrigação sua. Não adianta delegar algo que, na verdade, é para alguém competente. E aí volta a pergunta, e a responsabilidade criminal de quem delegou? Ele pode responder pela coparticipação ou até a participação ali por alguma fraude, algum erro ou uma simulação. Isso foi uma coisa interessante que você citou agora. Todos os responsáveis sobre aquela intermediação de uma pessoa que não é corretora, a gente sabe que no Cresce tem a responsabilização. Agora, criminalmente também? Sim. Na verdade, se, por exemplo, ele vai entregar as documentações e ele pede só para mostrar ou identificar essas documentações e há uma fraude, por exemplo, uma certidão negativa de débitos, existem débitos tributários ou até mesmo de IPTU, e aí aquela pessoa que apenas mostrou, que indicou, negligenciou. Falou, não tem. Quem vai assinar depois vai assinar uma informação inverídica e vai responder por ela, com certeza. Que legal. Então, gente, cuidado, viu? Você que trabalha em plantão, você que trabalha nesses lançamentos, tome cuidado, porque a coisa não é brincadeira. Gente, finalizando agora mais um programa Locação em Foco. Espero que você, corretor de imóveis, você, corretora de imóveis, tenha sanado as suas dúvidas, já sabe como se precaver e evitar uma dor de cabeça criminal, que acho que isso ninguém quer, né? Doutor Ivan, agradeço aqui mais uma vez, deixa aqui o espaço, você deixar seus contatos, deixar alguma notícia, fica à vontade. Sim, muito obrigado pela oportunidade, meus contatos já estão com vocês, obrigado. Terminando mais um programa Locação em Foco, obrigado a todos, até a próxima edição.